Boa tarde, galera. A gente vamos continuar com o ciclo dos temas do GD. Hoje eu vou conversar sobre a infertilidade masculina, mais no ponto das causas e do diagnóstico para chegar nessa doença mesmo. Bom, segundo a American Society of Reproductive Medicine, Organização Mundial da Saúde, eles definem a infertilidade como o ato sexual mantido por um ano sem uso de algum método anticonceptivo, sem atingir a gravidade. Nesse contexto, nesse conceito mesmo, eles classificam a infertilidade como primária ou secundária. Na primária, eles definem aquele homem, aquele parceiro, que ele nunca tive algum historial de gravidez com sua parceira mesmo. Já na classificação da infertilidade secundária, é aquele parceiro que ele já tive, já seja com sua parceira atual ou com alguma outra parceira no passado, algum estado de gravidez com ela, mas na atualidade ele não consegue deixar sua parceira grávida depois de um ano do ato sexual mantido sem nenhum tratamento anticonceptivo. Essa definição é a mais atualizada, tanto da Organização Mundial da Saúde, como da American Society of Reproductive Medicine, desde o ano 2016. Na epidemiologia atual sobre a infertilidade masculina, eles falam que 15% dos parceiros tem problema para conseguir a gravidade mesmo. 1/8 desses parceiros, eles têm problema para atingir mesmo desde o primeiro filho. E 1/6 desses pacientes, desde o segundo filho, já apresentam alguma intercorrência para conseguir a gravidez mesmo. 50% dos parceiros que não têm filhos ou não conseguem, a parceira não consegue ficar grávida, a causa está muito relacionada com o fator masculino mais que com o fator feminino mesmo. Já que nos 60% ou 75% das mulheres grávidas, elas conseguem atingir a gravidade nos primeiros semestres do ato sexual mantido e o 90% ao ano, num caso normal. Tem muitas causas, já sejam causas hormonais, congênitas, malignidade, que estão associadas à infertilidade masculina, como eu coloco aqui. Causas congênitas do aparelho urinário, malignidade, já seja de tumor de próstata, testículo, aumento da temperatura do testículo, alteração na temperatura do testículo, já seja nos casos de criptorquidia, o paciente também com varicocele. Infecções do trato urinário, não só as causas de infecção urinária mesmo, sino também aquelas causas associadas com doenças de transmissão sexuais, já seja clamídia ou gonorreia. Fatores imunológicos que aí vai encaixar o que eu vou falar mais para frente sobre o que os anticorpos antiespermatogênicos, doenças endócrinas, já seja doenças a nível da glândula tiroideia, a nível da hipófise, e outras causas são de causas idiopáticas, que são 30% a 40% das causas. Na AUA desse ano, no guideline europeu, eles falam que as causas conhecidas da infertilidade masculina aproximadamente 42,6%. Já aquelas causas idiopáticas são 30%, aquelas relacionadas com doenças endocrinológicas, como hipogonadismo, também por alterações no
nos cromossomas e genéticas atingem 10%. Outras causas de enfermidades sistêmicas, 2%, e aquelas que estão relacionadas com uma disfunção na ejaculação, que não está muito relacionada com uma doença intratesticular mesmo, atinge de 2,4% das causas de infertilidade masculina. Para a gente construir, criar um diagnóstico no paciente com infertilidade masculina, a gente tem que avaliar muitos aspectos, muitos fatores mesmo. O primeiro fator é o mais conhecido, que é a anamnese. A gente tem que avaliar diretamente o historial médico do paciente e também o historial reprodutivo do paciente, que nesse caso a gente vai avaliar, como falei mais na frente, sobre a classificação da infertilidade, que a gente vai olhar se o paciente é um paciente que está com uma infertilidade primária ou secundária. Outro aspecto muito importante é o exame físico do paciente, mais direto no que na região escrotal. As análises da amostra do sêmen, que tem critérios segundo a World Health Organization, a Organização Mundial da Saúde. Avaliação hormonal mesmo, e os fatores genéticos que podem levar à infertilidade dos pacientes, já seja aqueles que evoluem com azoospermia, oligospermia, ou alguma outra nomenclatura que eu vou falar mais para frente. No historial médico, que a gente vai avaliar no paciente, é o seguinte: primeiro, se o paciente, não nessa ordem mesmo que está aqui, mas o paciente se tem antecedente de criptorquidia mesmo, ou seja, e avaliar bem com o paciente no momento que ela foi corrigida, se foi tempo depois do nascimento, se foi na pré-puberdade, na puberdade ou na pós-puberdade, são dados muito importantes para a gente avaliar a infertilidade do paciente, como a gente vai tratar. Paciente com tensão testicular ou algum tipo de trauma no testículo, é muito importante, porque aqueles traumas, eles criam uma impermeabilidade da barreira hematoespermática, e aí é que vai entrar os anticorpos antiespermatogênicos. As infecções geniturinárias, como já falei, o MUMS pré-puberal, que é aquela parotidite pré-puberal, que os pacientes, né, no estado pré-puberal mesmo, 40% deles, eles podem evoluir com orquite, já seja unilateral ou bilateral, e isso pode criar uma inestabilidade na espermatogênese do paciente. Os surgimentos de novas técnicas de correção de hérnias inguinais é muito importante avaliar, já que na colocação daquelas telas, já seja numa cirurgia videolaparoscópica, seja num TEP, num TAP, aí pode acontecer alguma intercorrência, alguma iatrogenia no corte ou na ligadura de algum dos ductos deferentes. Exposição à radiação, medicamentos gonadotóxicos, que eu vou falar mais para frente, exposição a toxinas, a puberdade precoce. Nesse paciente, a gente tem que avaliar alguma insuficiência adrenal primária mesmo, congênita. Paciente com diabetes, lesão da médula espinhal, alguma doença na glândula tiroideia, já seja hipo ou hipertiroidismo. O fator do tabagismo, que sempre está presente na maioria das doenças, que aqui os pacientes vão apresentar uma diminuição no número e na mobilidade do espermatozoide, ou seja, o paciente vai apresentar tanto astenospermia como teratospermia. E aqueles ejaculação disfuncional, como já falei, da ejaculação precoce, anejaculação e outros. No fato de um paciente, ele acontecer alguma toxicidade no nível das gônadas, a gente tem que avaliar quais medicamentos ele faz uso.
Por exemplo, um paciente que faz uso de antibióticos como nitrofurantoína, eritromicina, tetraciclina e gentamicina, a gente tem que avaliar, já que foi testado, que eles causam uma diminuição na mobilidade, no volume do esperma do paciente, e isso pode levar à infertilidade. Igual a espironolactona, ketoconazol e a cimetidina, eles causam uma diminuição na produção de andrógenos. A sulfalacina, que ela causa também uma diminuição no número e na mobilidade do espermatozoide mesmo. Os alfa-bloqueadores, pela relação que ele tem com a ejaculação retrógrada. Os inibidores da 5-alfa-redutasa, já que ele diminui a conversão da testosterona, da hidrotestosterona mesmo. E os inhibidores da recaptação de serotonina, inhibidores da monoamidasa, fenotocidinas, e o lítio, que eles diminuem a produção de hormônios no eixo hipotálamo hipofísio gonadal. Os medicamentos que têm maior taxa de lesão para a infertilidade mesmo do paciente são aqueles suplementos exógenos com testosterona e corticoides. Nesse mesmo espaço, a gente tem que avaliar, como já falei, como uma recomendação do guideline, que a gente tem que avaliar também o que são as causas femininas, como um aumento da idade maior de 35 anos, que tem uma relação muito perto com a infertilidade. Mas nos pacientes que têm maior de 40 anos, ela diminui a probabilidade de gravidez em mais 5%, irregularidades menstruais e historial de alguma doença pélvico-inflamatória mesmo. Coisas que a gente tem que avaliar junto com no casal tudo. Já na avaliação física do paciente, como eu já falei, o que a gente vai avaliar mais diretamente é o testículo mesmo. Para isso, a gente vai avaliar tanto a textura do paciente, o tamanho do testículo do paciente. E para isso, a gente tem isso aqui, que é conhecido como orquidômetro de prata. Que são aquelas bolinhas, que 1, 2, 3, 4 são centímetros mesmo, que a gente vai comparar na palpação do testículo e vai comparar qual é o volume mais aproximado com essa bolinha aqui do orquidômetro. Inclusive, no guideline, eles falam que fazendo uso disso aqui, não é necessário solicitar um ultrassom para avaliar o tamanho e o volume do testículo. Já se a gente quer avaliar alguma outra coisa, beleza, a gente pode solicitar ultrassom, mas se é só para avaliar o tamanho e o volume, o guideline nos recomenda se a gente faz uso disso aqui. Outra coisa que a gente vai avaliar no exame físico é a permeabilidade ou a presença dos ductos diferentes, avaliar tanto a textura, o endurecimento do epidídimo, para avaliar se o paciente não está com o kit, epididimite mesmo, se tem alguma agenesia dos ductos diferentes, que também a gente tem que ponderar o fato de ter alguma agenesia renal nos pacientes com ausência deles mesmos. Nessa avaliação, a gente também vai olhar o pênis mesmo, se não tem alguma fimose, algum freio curto, alguma nódulo, a doença de Churdes, que é aquele capuchão acima do glande do paciente, se não tem hipospádia, que pode estar relacionado também com infertilidade pela ejaculação fora do ducto da vagina da mulher. E tem que avaliar nos pacientes se tem ginecomastia ou não para solicitar um perfil hormonal dela. Já para avaliar o que é a amostra do sêmen do paciente, aí a gente vai olhar quais são os critérios que a Organização da Saúde estabelece.
paciente, numa amostra, tem que ter pelo menos 1,5 ml de volume de sêmen mesmo, uma motilidade progressiva de pelo menos 32, uma morfologia de 4, e depende disso aí, a gente vai classificar. Se o paciente tem menos de 15 milhões de espermatozoides numa amostra, a gente classifica ele como oligospermático. Um paciente já com menos de 5 milhões já é um espermático grave. Tem outras fontes, como o Campbell, que ele fala de oligospermia num paciente com menos de 20 milhões. Mas de 15 a 20 milhões já é um paciente que dá para classificar como oligospermático mesmo. Paciente astenosperme, paciente que tem problema na motilidade, paciente que nessa classificação aqui mostra um índice de progressão menos de 32%. E já a teratospermia, para avaliar o que é a estrutura e a morfologia, é menos de 4% da forma normal do espermatozoide. Na zoospermia, 15% dos pacientes com a zoospermia, com infertilidade, eles apresentam a zoospermia mesmo. A zoospermia não é mais que a não presença do espermatozoide no líquido espermático mesmo. Ela pode ser classificada em três lugares, já seja se é uma doença pré-testicular, testicular ou pós-testicular, que é o 40% dos casos. Se uma causa pré-testicular ou pós-testicular, ele tem um maior índice de tratamento e de sucesso do tratamento. Já na causa testicular, a gente tem que avaliar uma doença congênita ou primária mesmo do paciente para tentar olhar qual é o melhor tratamento do paciente, se é a biópsia com aspiração ou alguma infertilização mesmo. Aqui a gente vai olhar nesse esquema extraído do Campbell, num paciente com azoospermia. Depende do volume. Se o volume do esperma é normal, ou seja, de 1,5, aí você vai progredir e vai avaliar o tamanho do testículo do paciente. Depende como ele tem, você ou solicita uma FSH, e depende do nível dela, você vai olhar onde ela vai encaixando para saber qual é o esquema ou algoritmo do segmento para estabelecer um diagnóstico para o paciente. E no mesmo caso, quando o volume é baixo, você vai olhando aqui se tem presença ou não de ductos deferentes para você ponderar alguma agenesia renal congênita mesmo do paciente que pode levar à infertilidade. Já no oligospermia, segundo o guideline, eles falam que é de menos de 15 milhões. Aqui no Campbell, fala que é menos de 20 milhões, mas isso não faz muita diferença. Aqui o que a gente tem que saber é que no paciente que tenha uma contagem de espermatozoide maior de 10 milhões, não está muito associado a uma doença endocrinológica. Mas a gente sim tem, mas no caso, eles ainda não estão muito relacionados com isso, eles se falam que a gente, de qualquer jeito, tem que solicitar os níveis de testosterona e FSH para pacientes que tenham uma diminuição de menos de 10 milhões de espermatozoides por paciente. Ou seja, oligospermia com contágio maior de 10 milhões não é para pensar em uma doença endocrinológica. Paciente com contágio menor de 10 milhões, se é para pensar numa doença endocrinológica, e temos que solicitar um perfil hormonal mesmo. Já na hora de avaliar o que é a qualidade do espermatozoide, ele tem uma classificação. Ou é um paciente com astenospermia, que é problema da progressão
do espermatozoide mesmo, menor de 32%, como eu já comentei. E essas são as doenças mais relacionadas com esse tipo de achado, que é o varicocele, as infecções, estrutura anormal dos cílios, como no síndrome ciliar, que também você pode olhar nos pacientes que têm doenças pulmonares, porque eles não desenvolvem os cílios do tecido. E no paciente com teratosospermia, a gente usa o que é a avaliação de Tigerberg e Kruger para avaliar o que é a morfologia do esperma, já que depende da morfologia da cabeça ou da cauda do espermatozoide, ele pode ter alguma diminuição no que é na acrocina da cabeça do espermatozoide, que não vai permitir a penetração na zona pelúcida do folículo. Isso pode levar à infertilidade mesmo também. Aqui, eu queria comentar com vocês o que está muito relacionado e que a gente tem que ficar de olho e levar uma boa anamnese no paciente para avaliar se ele não tiver em algum momento algum trauma que cria aquela inestabilidade ou aquela impermeabilidade no que é na barreira hematoespermática, que ele permita que o sistema imunológico do paciente crie anticorpos, e isso pode levar à infertilidade mesmo. Outros estudos que a gente vai solicitar para estabelecer o diagnóstico do paciente com infertilidade é, por exemplo, um ultrassom transrectal. Em que tipo de paciente a gente solicita esse tipo de estudo? Num paciente que a gente esteja suspeitando de uma obstrução do duto ejaculatório, ou seja, aqueles pacientes com ultrassom com história prévia de algum cisto mediano na próstata, algum volume prostático que ele está levando a uma azoospermia com um volume menos de 1 ml. Um paciente com um pH ácido na amostra e um nível de fructosa na amostra negativo. São coisas que pode levar a gente pensar numa obstrução do conduto ejaculatório mesmo na hora de avaliar a amostra do sêmen. Se o paciente, na hora de fazer o ultrassom transrectal, eles vão apresentar uma vesícula seminal bem aumentada, de 12 a 15 ml, pela acumulação do líquido mesmo, e um conduto ejaculatório com um diâmetro maior de 2,3 milímetros. Isso fala de obstrução mesmo. E o fato de a gente fazer uma biópsia do testículo, uma aspiração da vesícula seminal, se a gente tem presença de 3 ou mais espermatozoides nessa aspiração, é achado suficiente para a gente estabelecer o diagnóstico de uma obstrução do conduto ejaculatório. Já a ultrassom escrotal, a gente vai solicitar mais para confirmar o diagnóstico do varicocele, mas a gente sabe que no guideline ou a recomendação é fraca para o diagnóstico do paciente com varicocele, mas é um diagnóstico mais clínico, mas no caso de solicitar num Doppler com uma veia espermática maior de 3 milímetros, já é suficiente dado para a gente conferir o diagnóstico do varicocele. Na biópsia testicular, ela tem duas funções. Ou você faz para estabelecer um diagnóstico, e também ela pode ser feita como estudo, como tratamento, já que nesse momento você pode aproveitar o procedimento e fazer a aspiração do espermatozoide para depois ser implantado. E a ultrassom abdominal, que é mais para a gente avaliar ou não se o paciente tem alguma agenesia dos vasos deferentes ou alguma malformação renal que explique a infertilidade. Nas provas bioquímicas do paciente infértil, a gente pode solicitar o seguinte, que é a acrocina. A acrocina é uma substância que ela fica, uma proteína que ela fica na cabeça do espermatozoide, que ela permite a entrada
no folículo no momento que ela faz contato com a zona pelúcida mesmo. Ou sim, que a gente vai medir num paciente com infertilidade, a importância dele é que ele cria uma estabilidade e descondensa o que é a cromatina, para que ela separe o que é a cabeça da cauda do espermatozoide na hora de entrar na zona pelúcida. Ou sim, com um valor maior de 13 milimoles no líquido seminal, fala de uma diminuição dessa proteína mesmo, desse aminoácido mesmo. O que leva a que um paciente com um líquido seminal, na hora de a gente avaliar, líquido seminal normal, fala que a concentração de zinc está diminuída. Mas já com um paciente astenospermicos ou oligospermicos, a concentração de zinc mesmo, ela está aumentada. Já a L-carnitina, a gente vai olhar para avaliar e encaixar os pacientes que são azospérmicos. Um paciente azospérmico com uma diminuição severa da concentração de L-carnitina é um paciente que a gente vai suspeitar que ele está com uma obstrução pós-epidídimo. E o paciente azospérmico com uma L-carnitina normal é um paciente que está com uma obstrução intratesticular. Esses são dados que ajudam para a gente saber como dirigir o diagnóstico do paciente e o tratamento mesmo. Já a alfa-glucosidase, no teste bioquímico, é mais para diferenciar o paciente que está obstruído del não obstruído num paciente azospérmico, já seja por uma obstrução pré-testicular ou pós-testicular mesmo. Os danos no DNA do esperma do paciente, eles estão muito relacionados com diferentes tipos de síndromes. Por exemplo, o síndrome de Klinefelter, síndrome muito comum, que causa azospermia não obstrutiva em mais de 10% dos casos do paciente com infertilidade. O síndrome X, não sei como fala essa letra aqui em português, YY, é identificada em 0,1% dos pacientes. YY, viu? Isso mesmo. Até eu achar o botão do mute aqui, desfazer o mute. Isso Vai lá. mesmo. É o paciente que vai desenvolver mais oligospermia e azospermia. O síndrome de Noonan, ou síndrome de Turner em homens, é um paciente, apresentado em mais de 77% dos pacientes com critorquidismo, que afeta a espermatogênese mesmo. Na hora de a gente avaliar o dano do ADN do espermatozoide, a gente pode fazer de um jeito direto ou indireto. No jeito direto, a gente vai olhar a fragmentação e oxidação do espermatozoide, e no indireto, a gente vai avaliar a captação da cromatina no espermatozoide. Nessa prova aqui direta, a gente tem essas duas, nesse esquema aqui, a gente tem duas provas, a prova do túnel e de Comet. Mas a mais utilizada é a prova indireta da estrutura da cromatina no esperma. Que o que ela vai medir é o seguinte, que ela vai medir o DFI, que é a DNA Fragmentation Index. Um paciente com um DFI de 30%, ele tem uma redução na probabilidade de gravidez muito alta. E aí a gente tem que avaliar um tratamento para ele, já seja por infertilização in vitro ou e aspiração do espermatozoide no testículo. Mas um paciente com um DFI maior de 50%, ele fala de um paciente que ainda a gente fazendo uma fertilização in vitro, ele está com uma probabilidade muito fraca
de sua parceira ficar grávida pelo dano severo da estrutura do espermatozoide. Então, a prova indireta com SSSA, do Sperma Chromatin Structure Assay, é a prova mais usada para avaliar o dano estrutural do paciente e depende do valor do DFI, a gente pode sugerir um tratamento ou simplesmente não tem opção. Já nas provas endocrinológicas, como eu falei, no paciente com um paciente que vai solicitar um paciente com um oligospermico, com menos de 10 milhões de espermatozoides num ejaculado, um paciente com uma disfunção sexual, e aquele paciente que, além disso, no exame físico, ele tem aumento do que é a glândula mamária, ou seja, a ginecomastia. Aqui são doenças que estão relacionadas com o fator endocrinológico e nas provas hormonais que a gente faz nos pacientes, seja um paciente hipogonadotrópico ou hipogonadismo, um paciente com síndrome de Kallmann, que é o síndrome mais estudado nesse tipo de hipogonadismo, paciente com uma diminuição da FSH e LDH. A gente tem que avaliar também alguma doença congênita ou primária no que é a glândula adrenal, também na glândula tiroideia e em growth hormone, hormônio de crescimento. A hiperprolactinemia é um paciente que tem diminuição da testosterona mesmo, com uma LH normal, e as causas, as consequências de uma diminuição da LH, que são a ginecomastia, o lívido e disfunção erétil. Já no hipergonadismo hipogonadotrópico, é um paciente com aumento do FSH e LDH, e não necessariamente vai ter aumento ou não da testosterona. Isso depende do encaixe da doença mesmo. Segundo o guideline europeu desse ano, as recomendações são as seguintes. Obviamente, estudar tanto o homem como a mulher, ou seja, o casal tudo, para estabelecer um diagnóstico da infertilidade, uma causa, sabendo que mais do 50% da causa da infertilidade está relacionada com o fator masculino. Estudar, nesse caso, qual que podem ser as drogas que podem estar levando a infertilidade ou se tem alguma anormalidade no aparelho urinário. Aqui, como mencionei, eles falam que o orquidômetro de Prader, se você tem nele no consultório, não é necessário solicitar uma ultrassom para avaliar o tamanho e o volume, mas é uma recomendação fraca. Fazer uso no momento de encaixar o paciente como oligospérmico, azospérmico, astenospermico, fazer uso dos critérios do World Health Organization, da quinta edição que foi lançada no ano 2018, se não me engano, para fazer a nomenclatura correta do paciente. Nos pacientes com uma suspeita de uma azoospermia obstrutiva, que tem uma estrutura do espermatozoide normal, não é necessário fazer provas genéticas para avaliar o que são as microdeleções do cromossoma Y. Mas, se solicitar uma prova da estrutura do espermatozoide, do ADN mesmo, para olhar qual a microdeleção do cromossoma G, no caso que o paciente tenha, seja a contagem do espermatozoide e a concentração seja menos de 5 milhões, aí você pode solicitar ou não, mas se é obrigatório, no caso do paciente com menor igual ou menor a 1 milhão de espermatozoides por ml. E aqui a fragmentação do ADN, o teste que a gente realiza, a gente tem que solicitar nos pacientes que ele tenha perda da gravidez recorrentemente com um método natural de concepção
ou com uma Assisted Reproductive Technology, com uma reprodução assistida para infertilidade. A gente tem que solicitar o estudo da fragmentação do ADN do esperma e considerar o que estudo do aparelho urinário, nos casos do paciente que a gente tem com suspeita de alguma agenesia renal, ou paciente com alguma agenesia ou malformação dos ductos deferentes, o paciente já com história de fibrose cística mesmo. Isso é tudo, meus amigos. Se tem alguma pergunta, dúvida, estou à disposição. Nós vamos dar sequência ao tema de infertilidade, que foi iniciado semana passada com o José, né? E hoje nós vamos falar da parte terapêutica. Bom, falando de infertilidade, retornando ao conceito, né? É aquela incapacidade do casal que está sexualmente ativo, sem usar contraceptivo, pelo menos 1 ano tentando a gravidez sem conseguir. Então, o diagnóstico de infertilidade não é do homem só ou da mulher, é um diagnóstico que é do casal. Então, passa todo aquele processo que o José comentou na aula passada, de anamnese, exames físicos, os exames complementares. Aqui cabe ressaltar e lembrar que tem que ter pelo menos 2 espermogramas alterados para definir infertilidade de caráter masculino, né? E tendo esse diagnóstico de infertilidade, vai chegar o paciente com infértil, o casal infértil, né? Sendo de causa masculina, temos esse casal infértil aí. Como nós vamos manejar, como nós vamos tratar esse paciente, esse casal, no caso. Para tratar, você precisa saber que, como foi falado anteriormente, existem múltiplos fatores, múltiplas causas, múltiplos locais onde o problema pode estar ocorrendo. Então, desde a produção hormonal a nível do sistema nervoso central, lá no hipotálamo ou na hipófise, pode estar com problema na produção do esperma a nível do testículo, o problema pode estar no bloqueio à saída do esperma, ou o problema pode estar na disfunção erétil ou na ejaculação, que ocorre de forma errada ou não apropriada para se ter uma gestação, pelo menos. Então, o problema, né, a causa pode estar em qualquer um dessas vias aí, que já foi comentado na última aula. Então, partindo para a parte de terapia, como tratar um homem, no caso, aqui dentro da infertilidade, dentro do casal infértil, como tratar o homem infértil? Bom, existem algumas terapias e, como eu falei, são várias causas. A terapia vai ser muito direcionada para a causa da infertilidade que você chegou a um diagnóstico. Mas existem terapias que são, né, para todos, né, que podem ajudar de uma forma geral a todos e são consideradas, né, tratamento empírico. Entre esses tratamentos, a gente chama a atenção das mudanças do estilo de vida. Dentre essas mudanças, os 4 fatores principais seriam a perda de peso, a atividade física, praticar atividade física, cessar o tabagismo e diminuir ou cessar o alcoolismo. A perda de peso, na verdade, todos esses fatores que eu falei, existem estudos, porém de baixa qualidade, inclusive estudos randomizados, né, que comprovam essa associação, ou seja, a perda de peso com melhora dos parâmetros seminais. Porém, como são de baixa qualidade, o guideline não recomenda como tratamento. Ele cita como terapia empírica. A perda de peso chama atenção aqui, por quê? Porque a gente vai ver durante a terapia que existe um processo chamado aromatização, que ocorre principalmente, né, no caso do homem, no tecido adiposo, que é a conversão da testosterona em estrogênio. E o estrogênio ele atua como feedback negativo na secreção dos hormônios hipofisários, que é o FSH e o LH. Na verdade, ele atua regulando negativamente o GnRH no hipotálamo. E com isso, quando você perde peso, você diminui por si só, né, você diminui a aromatização e, consequentemente, isso por si só já leva a uma melhora do padrão seminal ou da espermatogênese de uma forma geral, porque você acaba aumentando as suas gonadotrofinas. Mas, além desse fator, por reduzir o processo inflamatório, que a obesidade né, também tem alguns fatores de melhora. A atividade física ela deve ser pelo menos moderada ou intensa, 3 vezes a 5 por semana para ter algum resultado. O tabagismo, a nicotina, ela é tóxica para o espermatozoide e
e é cumulativo. Quanto mais tempo você tem, né, usa o cigarro, né, faz uso do tabagismo, pior, né, são os seus resultados em relação ao esperma. E quando você cessa a exposição à nicotina, esses resultados esse efeito são revertidos, podem ser revertidos. Então, daí a importância de cessar o tabagismo no paciente infértil. O alcoolismo, considerando o alcoolismo crônico aí, né, o paciente que toma, não esporadicamente, mas o paciente que toma uma quantidade de álcool razoável diariamente, o etilista mesmo, ele causa também diminuição, além de ser o efeito tóxico direto, ele causa diminuição na concentração de testosterona a longo prazo. Então, essas medidas iniciais devem ser tomadas para todo mundo. Perda de peso, etc. Os antioxidantes é outra coisa muito falada e você vai ver muito usar essa terapia nos pacientes inférteis. Também a mesma coisa. Faltam estudos para o guideline confirmar, né, recomendar o seu uso. Existem estudos, né, com bons resultados positivos, porém esses estudos são de baixa qualidade. Não existe nenhum estudo que fala que é negativo o seu efeito ou que não pode ser usado. Então, assim, tem estudos que falam positivos, porém esses dados são conflitantes. Por que eles são usados? Porque quando você tem um estresse oxidativo, ele acaba prejudicando a função dos espermatozoides em vários níveis. Desde a membrana celular, né, lesão da própria membrana do espermatozoide, ele pode alterar a reação acrossômica, pode alterar a motilidade do espermatozoide. Então, quando você usa terapia antioxidante, você, né, teoricamente, você reduz esses fatores que são prejudiciais à espermatogênese. Quais são os principais antioxidantes usados com o intuito aqui de fertilidade, né? Os mais conhecidos são a L-carnitina, a coenzima Q10, o ácido fólico, glutationa, vitamina C, vitamina E, licopeno, N-acetilcisteína, entre outros, que existem mais, né? Tem vitamina A, inclusive. Bom, ainda falando da terapia empírica, existem os moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, que é o chamado SERMs, que o mais conhecido no nosso meio é o clomifeno, conhecido como a marca Clomid, de 25 miligramas. Qual é a função desse remédio? Ele inibe o receptor do estrogênio no hipotálamo. Como eu falei anteriormente, o estrogênio ele se liga no hipotálamo e ele regula negativamente a secreção do GnRH. Se ele regula negativamente, ele vai diminuir então a FSH e LH e, consequentemente, o nível de testosterona e o nível de estímulo às células de Sertoli lá no epitélio germinativo. E o epitélio germinativo. Então, quando você inibe esse efeito, né, você acaba aumentando esses números, essa quantidade de GnRH, de LH, de FSH e, consequentemente, aumentando a testosterona e a espermatogênese. É a mesma coisa. Existem estudos, porém são de baixa qualidade, então o guideline não pode recomendar com nível de evidência alto o seu uso. Porém, a gente vai ver em algumas situações, ele cabe muito bem o seu uso. A gente vê muitas vezes, já passou por um ambulatório de fertilidade, muitas vezes vários homens utilizando esses remédios com bons resultados. O que tem, na verdade, nesses estudos falam o seguinte, que ele melhora muito a questão hormonal, você aumenta bem a testosterona, mas isso não necessariamente se reflete em um aumento da espermatogênese. E aí, por isso que os dados, não só por isso, existem outros motivos, mas um dos motivos dos dados serem conflitantes. Os inibidores da aromatase, a gente mais conhecido aí, o anastrazol, testolactona, existe um outro, se eu não me engano. O racional do seu uso é o seguinte, inibir a enzima que faz a conversão de testosterona em estradiol, principalmente no tecido adiposo. Quando você inibe essa conversão, inibe essa aromatização, você acaba reduzindo as concentrações de estradiol, reduzindo a inibição que ele faz lá no sistema nervoso central, no hipotálamo. Com isso, ele é indicado geralmente em pacientes obesos e que tenham uma relação testosterona-estradiol menor do que 10. Ou seja, você tem uma concentração de testosterona um pouco mais baixa e de estradiol um pouco mais alta. E essa relação vai ser menor que 10. Quando essa relação é menor que 10, geralmente se faz o seu uso. Também é outra droga que a gente vê usar com frequência nos ambulatórios de fertilidade, principalmente em pacientes obesos.
Como eu falei, o efeito dele vai ser aumentar a testosterona endógena e melhorar a espermatogênese e, consequentemente, os parâmetros renais por inibição do estradiol. Então, em relação às recomendações do guideline, são todas recomendações de nível fraco de evidência. Em homens que têm OAT, que é oligoastenoteratos-ospermia idiopática, as mudanças de estilo de vida, perda de peso, aumento da atividade física, cessação do tabagismo, redução do álcool, pode melhorar a qualidade do esperma e a chance de concepção. Nenhuma recomendação pode ser feita em relação a pacientes com infertilidade idiopática usando antioxidantes, embora o seu uso possa melhorar os parâmetros do sêmen. Também não há recomendações conclusivas sobre os efeitos seletivos do receptor de estrogênio com infertilidade idiopática, que é o clomifeno, o clomid lá que eu citei. E a mesma coisa dos inibidores da aromatase, que é o anastrozol. Então, assim, tudo que eu falei aqui, existem poucas evidências, mas existem evidências fracas de que eles melhoram esses padrões e podem ser usados em alguns casos. Bom, existem algumas situações especiais que não necessariamente ela está relacionada à fertilidade, mas elas podem e ocorrem com frequência maior no paciente com infertilidade. Por exemplo, a varicocele, que é a dilatação das veias do plexo pampiniforme na bolsa testicular. Ela é a causa reversível mais comum dentro da infertilidade masculina, né? Então, é uma queixa frequente também, porque é uma doença muito prevalente nessa população. Dentro dos pacientes inférteis, da população de homens inférteis, ele chega a 50% dos homens, de 35% a 50% dos homens inférteis. E ele causa infertilidade por quê? Primeiro, por aumentar a temperatura intratesticular, ele causa, então, a estase venosa. Essa estase venosa aumenta a temperatura intratesticular, e essa temperatura não é agradável, vamos dizer assim, para a espermatogênese. Além disso, como ocorre refluxo de sangue, de metabólitos que já deveriam ter sido levados, né, pelo fluxo venoso ali, esse aumenta o estresse oxidativo local, que também é nocivo para a espermatogênese. Então, quando se tem varicocele, um paciente com alteração seminal deve-se, em alguns casos, tratar. E para tratar, eu preciso saber qual é a classificação, porque não é todo mundo que tem varicocele e infertilidade que vai tratar. Para classificar a hidrocele, ela pode ser classificada em subclínica, quando ela é só vista pela ultrassom. Em alguns livros nem cita essa classificação. Grau 1, quando ela é palpável só durante a manobra de valsalva, ou seja, quando você palpa ali sem valsalva, não há percepção. O grau 2, ele é palpável em repouso, mesmo sem manobra de valsalva, mas não é visível. E o grau 3, ele é visível e palpável em repouso, ou seja, né, você faz o exame clínico do paciente em pé, você já vê que ele tem. Então, quem que eu vou tratar? Pacientes com varicocele clínica, grau 2 e grau 3, tá? Bom, acho que faltou uma coisa aqui. Tá. Então, qual que é o tratamento? O tratamento, nesse caso, na verdade não nesse caso, mas relacionado à infertilidade, é que seja uma técnica, na varicocelectomia, de preferência microcirúrgica. O que é isso? Utilizando microscópio cirúrgico ou pelo menos uma lente de aumento. Mostrou-se que essa técnica é superior às técnicas a olho nu e tem melhores resultados. É por uma questão óbvia, né? Você vai preservar ali a artéria, preservar a musculatura, os tecidos linfáticos, enfim. E quem eu vou operar? Como eu falei, tem que ter uma varicocele clínica, né? Grau 2, grau 3, e tem que ter infertilidade e alteração seminal. Então, homens com infertilidade e alteração seminal que tenham varicocele. E nos adolescentes? É uma outra discussão, que cabe muitas ponderações, mas assim vou ser mais breve. Geralmente, nos adolescentes, o que se observa, você não vai fazer muitas vezes um espermograma no paciente adolescente, 15 anos, né? Não vai fazer isso. E aí o que se observa, o que se acompanha é o tamanho testicular. Quando há uma diminuição do volume testicular em comparação ao outro, se eu não me engano, acho que de 10%, não me recordo agora, está indicado fazer profilaticamente, porque, obviamente, um paciente com 15 anos, por exemplo, ele não vai chegar lá com a queixa de varicocele pela infertilidade, mas profilático, por isso o tratamento em relação à infertilidade ele é profilático. Então, as recomendações, com nível de evidência forte, tratar homens inférteis com varicocele clínica, parâmetros seminais anormais, ou seja, varicocele clínica com sêmen alterado, com espermograma alterado, e que tem uma infertilidade inexplicada.
no caso, onde a parceira tem uma boa reserva ovariana para melhorar as taxas de fertilidade. Então, é o único com grau de evidência maior aqui. Aí, só recomendando que não tratar varicocele em homens inférteis com sêmen normal e em homens com varicocele subclínica, tá? Os outros aqui são coisas que eu já comentei. Bom, outras situações que também está relacionada à infertilidade, que deve ser tratada, são as infecções do trato genital, trato reprodutor. As prostatites, uretrites, orquites, as epididimites. Elas causam o quê? Um aumento da resposta leucocitária e causam dano, por isso, às células espermáticas ali. Além de causar no esperma diminuição da motilidade, obstrução e poder causar como consequência dessa infecção uma obstrução do trajeto seminal. Por exemplo, nas uretrites, né? Ou mesmo infecção no epididimites, enfim, isso levar à obstrução do ducto. O diagnóstico é com cultura do sêmen e o tratamento vai ser direcionado para o patógeno em cada caso, que saiu na cultura ou por exemplo, as uretrites, sempre considerar gonococo, clamídia para o tratamento, né? E só um comentário aqui que, assim, obviamente o tratamento não vai reverter as anormalidades anatômicas que já existiam ou funcionais, né, que foram consequências dessa infecção. Mas você melhora o ambiente em que vai se dar a espermatogênese e, consequentemente, a isso os futuros espermatozoides podem vir de menor qualidade. Então, o grau de recomendação forte aqui é tratar, né? Sempre que houver uma suspeita de uma infecção. Tratar o homem e a parceira, tá? Independente de sintomas da parceira. Outra situação que é muito comum, que é mais frequente dentro da infertilidade também, é a criptorquidia. Até dentro dos homens inférteis, até 10% deles vão ter uma história de criptorquidia no passado. E a gente sabe que eles estão associados a um prejuízo da função reprodutiva ao longo da vida se não forem tratados, né? O principal fator prognóstico, quando se trata de criptorquidia e infertilidade, é a criptorquidia ter sido bilateral, ou ser bilateral, né? Se não tivesse sido corrigida ainda. Até 90% ou mais dos homens com infertilidade com criptorquidia bilateral evoluem com a azoospermia se não tratada. E como, por exemplo, se ela fosse unilateral, a quantidade de azoospermia é em torno de 15% apenas. Então, assim, a bilateralidade é o principal fator de risco, de prognóstico, no caso, para a infertilidade. Idealmente, essa criptorquidia deve ser corrigida entre 6 e 12 meses de idade, mas pode ser corrigida a qualquer momento antes, né, em relação à infertilidade, antes da puberdade. Após a puberdade, em relação aos efeitos sobre os parâmetros seminais, são quase nulos, ou seja, não vai reverter nenhum processo mais. Bom, e aí a gente vai passar, a gente falou então de algumas terapias empíricas, algumas situações que exigem tratamento dentro do paciente com infertilidade e em alguns casos que não tem nenhuma dessas outras situações que foi comentada anteriormente e que eu vou começar um tratamento hormonal no paciente. Não é sempre que vai ver, né? Mas em alguns casos apenas a terapia hormonal vai ser o suficiente para o paciente, ele consegue reverter. Esse caso é o dos hipogonadismos hipogonadotróficos, ou também chamado secundário. Por que secundário? Porque o problema ele é secundário a uma alteração, no caso, hipofissária ou hipotalâmica. Quando você tem essa insuficiência hipotalâmica, por exemplo, por algum motivo, você vai ter uma insuficiência na secreção daquele hormônio, GnRH. E, consequentemente a isso, uma baixa liberação de LH e de FSH. Com isso, como a gente sabe que as células de Leydig agem o LH age nas células de Leydig, que produz testosterona, e o FSH nas células de Sertoli, que estimula a espermatogênese. Quando você baixa essa concentração desses hormônios, você reduz tanto a testosterona quanto a espermatogênese. Então, no caso do hipogonadismo hipogonadotrófico, eu tenho baixa concentração de testosterona, baixa concentração de FSH e de LH, que são as gonadotrofinas. Ela é uma das raras condições em que apenas um tratamento médico pode reverter essa infertilidade. E quais são as causas desse hipogonadismo, dessa insuficiência hipotalâmica e na secreção do GnRH? Existem síndromes genéticas congênitas. A mais comum aqui, a mais conhecida, vai ser a síndrome de Kalman em relação à infertilidade. Vai se ver muito síndrome de Kalman escrito em prova, ou mesmo em comentário. Inclusive lá no ambulatório já vi uma síndrome de Kalman.
infertilidade, e ela sempre vai estar relacionada à anosmia, ou acho que é anosmia mesmo só, a anosmia. Então, sempre vai dar esse dado, paciente com infertilidade e com anosmia é síndrome de Kalman. E tem causas adquiridas dessa insuficiência androgênica, insuficiência hipotalâmica, como, por exemplo, as hiperprolactinemias, que são as causas mais conhecidas, eu vou comentar dela um pouquinho daqui a pouco. Bom, então quando você tem um hipogonadismo hipogonadotrófico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar as gonadotrofinas desse paciente. Ele tá hipogonádico porque as gonadotrofinas estão baixas. Ou seja, eu tenho que dar para esse paciente gonadotrofina, né? Quando eu quero apenas o objetivo de virilização, que não é o nosso caso aqui, que a gente está falando de infertilidade, né? Com o objetivo apenas de virilização, eu só reponho testosterona, tá? Agora, se no caso é um paciente que tem desejo pela fertilização, né, para manter ou iniciar a espermatogênese, eu nunca vou poder dar testosterona para esse paciente. E o tratamento vai ser repor as gonadotrofinas. Como eu reponho? Existem o HCG, que é um hormônio similar e faz, vamos dizer assim, a função do LH, tá? E ele é encontrado endógeno, né, produzido pelo homem mesmo. Ele vai agir nos receptores do LH e estimular, então, as células de leite a produzir testosterona. E ele também tem uma ação similar ao FSH, mas em menor intensidade. Além disso, existem combinações de FSH, chamada FSH recombinante, que também faz essa função. Geralmente começa como? Começa repondo só o HCG e faz o acompanhamento. Se esse HCG for suficiente para repor a testosterona ao nível normal, ok. Se não, é continuado e combinado com o uso do FSH recombinante, tá? O tratamento ele dura em torno de 6, podendo durar até 18 meses, depende de cada caso, enfim. Existe uma outra forma de terapia, que é você repor o GNRH. Porém, é caro, é necessário uma secreção pulsátil dele, e na prática não é realizado, porque não tem nenhum benefício em relação a você repor as gonadotrofinas. Bom, e em caso das hiperprolactinemias, que são outra causa, como eu falei, adquiridas de insuficiência hipotalâmica, no caso da secreção do GNRH, por quê? Porque quando a prolactina sobe acima de 30, ela tem um efeito lá nos receptores hipotalâmicos, diminuindo a liberação ou inibindo a liberação do GNRH. Então, quando você tem a prolactina alta, ocorre supressão do GNRH. Então, você tem que corrigir a hiperprolactinemia, tá? Independente da etiologia, tem várias causas que vão levar a essa hiperprolactinemia. Tumores, os hiperprolactinomas, os tumores da hipófise, infecções, tuberculose, sarcoidose, enfim, causas, outras doenças, traumas, outros cânceres do sistema nervoso central. Então, tem várias causas. Então, independente da causa, eu devo iniciar para esse paciente um agonista da dopamina que vai reduzir os níveis de prolactina, que é a bromocriptina ou a carbegolina. E, claro, encaminhar esse paciente para o endócrino para ele fazer o manejo dessa terapia. E muitas vezes, esse paciente talvez vai ser necessário fazer uma investigação com exame de imagem do crânio, né? E por vezes até mesmo ser abordado para neurocirurgia. E existem alguns medicamentos que causam hiperprolactinemia. Então, apenas a retirada, talvez, desses medicamentos resolve o problema. Entre eles, inclui os opioides, o corticoide e inibidores do GNRH, que é usado para câncer, né? Tratamento hormonoterapia em câncer. Bom, então, em relação ao tratamento hormonal, existem várias evidências fortes de que o tratamento do hipogonadismo hipogonadotrófico, incluindo causas congênitas, como eu citei a síndrome de Kalman, deve ser tratado com repondo o HCG, o FSH ou o GNRH, tá? Em homens com hipogonadismo, deve-se induzir espermatogênese com HCG, FSH ou gonadotrofina menopáusica humana. É um outro tipo de HCG. O uso da terapia de GNRH, que eu comentei, ele é mais caro e não oferece nenhuma vantagem quando comparado à reposição de gonadotrofinas. E aqui, gente, não usar testosterona para tratamento de fertilidade masculina. Parece meio óbvio, e né? Meio óbvio que não se deve usar a testosterona na infertilidade, porque se suprime a secreção
endógena lá, hipogonadismo hipogonadotrófico, colocou a opção de testosterona e para um cenário só de urologistas e teve uma porcentagem boa que respondeu que daria testosterona para o paciente com infertilidade. Então, aqui parece óbvio, mas não é. Muita gente ainda acaba confundindo isso aí. Tá? A testosterona ela é fundamental para a espermatogênese, é ela, vamos dizer assim, o óleo lubrificante do motor do testículo ali que vai produzir os espermas, mas ela deve ser endógena. Quando você coloca exógena, você suprime a secreção hipotalâmica, hipofisária e, consequentemente, estimula a espermatogênese. Bom, fornecer terapia com testosterona para pacientes sintomáticos com hipogonadismo primário e secundário que não estão considerando a paternidade. E quando tem hiperprolactinemia, a terapia com aquilo que eu comentei, né, com os agonistas da dopamina, carbegolina lá, pode melhorar a espermatogênese. Bom, ainda em relação à terapia hormonal, existe uma situação que é considerada a infertilidade idiopática, masculina idiopática, ou sem causa aparente, em que o paciente ele vai ter uma oligospermia, mas os hormônios, a questão hormonal normal. E muitas vezes nesse paciente existem estudos, ainda o guideline não recomenda, com nível de evidência forte, para utilizar, mas existem estudos de boa qualidade, randomizados, que falam que o tratamento com FSH pode melhorar os resultados da espermatogênese e melhora em comparação ao placebo, em comparação a outras drogas, assim, na verdade é o placebo só que o estudo falou. Melhora o tratamento, melhora os níveis, né, a característica do sêmen, né, no espermograma. Então, um paciente com infertilidade idiopática, às vezes pode se repor o FSH, que pode ter uma boa resposta, mas não é recomendado pelo guideline com grau de evidência forte. Infertilidade, quando relacionada ao uso de anabolizante, aquilo que eu falei, anabolizante nada mais é que, no final das contas, lá, a testosterona. Ele suprime, né, como eu comentei anteriormente, ele suprime a secreção hipotalâmica hipofisária lá e vai reduzir o estímulo à espermatogênese. Então, quando eu identifico isso, eu tenho que, primeira coisa, suspender os anabolizantes. E orientar esse paciente que a recuperação vai se dar de forma lenta, em pelo menos 6 a 12 meses. Só a suspensão pode ser suficiente, mas em alguns casos é preciso algum estímulo para a espermatogênese. Esse estímulo pode ser dado com aquelas drogas empíricas que eu comentei lá, o clomifeno, até mesmo o anastrozol, se o paciente estiver obeso, ou repor as gonadotrofinas, FSH ou HCG, para estimular novamente aquelas células a produzir a espermatogênese, iniciar a espermatogênese. E no caso dos hipogonadismos hipergonadotróficos, o que é? Eu tenho uma testosterona baixa, mas as gonadotrofinas, né, estão altas. Então, o problema não está a nível secundário, lá na hipófise ou lá no hipotálamo. O problema provavelmente vai estar lá no testículo, né? Então, assim, e ele acaba sendo hiperestimulado, por isso você está hipergonadotrófico. E nesses casos, então, como não há nenhuma deficiência hormonal, não adianta terapia hormonal, porque o problema é de insuficiência testicular. Bom, e aí nesses casos, e em alguns outros que eu vou citar, você vai ter necessário uma terapia invasiva, né? E quando se trata de terapia invasiva, você vai ter que distinguir entre duas entidades, vamos dizer assim, muito faladas na infertilidade. A azoospermia obstrutiva e a azoospermia não obstrutiva. O que é a azoospermia obstrutiva? O nome propriamente fala, né? Quando ocorre alguma obstrução do trajeto do sêmen até o pênis, até a saída pela uretra lá. Então, pode ocorrer uma obstrução em qualquer um desses pontos. E com isso, a característica dele é que o paciente tem um testículo, às vezes, de tamanho normal, pode estar um pouco aumentado. O FSH pode estar normal, ele já está equilibrado. Ele pode estar um pouco aumentado pelo hiperestímulo, mas geralmente ele é um FSH normal. O testículo também é normal, porém o epidídimo ele é aumentado. Tá? O epidídimo está ectasiado, ele está cheio. E o volume espermático também é baixo, então você tem também uma hipoespermia. O principal fator de risco, nesses casos, é quando o paciente relata que já fez alguma cirurgia escrotal ou inguinal prévia, uma hérnia inguinal, uma cirurgia de hidrocele, que por alguma intercorrência cauterizou o deferente, ou fez alguma iatrogenia, né? E levou. Então, é um fator de risco. E a classificação vai depender do local onde está ocorrendo essa obstrução. Pode ser intratesticular, não é tão comum. As mais comuns é a epididimal e a deferencial. O guideline fala essa como mais comum. Os livros falam a deferencial como mais comum.
Em relação a uma causa em si, a mais comum, ela é deferencial pós-vasectomia. E pode ser obstrução também dos ductos ejaculatórios, que é a mais rara. Então, quando eu tenho uma obstrução, qual que é o meu objetivo no tratamento? É desobstruir, né? Se eu conseguir desobstruir e o paciente conseguiu recanalizar, né? E tem espermas viáveis, ótimo. Se não, eu vou ter que recuperar esses espermatozoides que estão, vamos dizer assim, estão presos, estão obstruídos ali a nível do epidídimo ou anteriormente. Então, meu tratamento visa isso. Ou desobstruir ou recuperar espermatozoides. Então, como eu falei, existem várias causas, não vou ficar tendo cada uma delas. A mais comum é a vasectomia, né? E uma outra coisa aqui, que é só para nível de lembrança, quando o paciente ele tem a ausência bilateral dos canais deferentes, então é uma azospermia obstrutiva também, né? Ele vai cursar, na verdade, desculpa, ele vai cursar com azospermia e eu tenho que investigar nesse paciente por o gene da fibrose cística, tá? E quando é unilateral, geralmente não é a fibrose cística, é uma alteração embriológica que está associada à agenesia renal, mas também recomenda-se fazer a triagem para fibrose cística nesses dois casos. Bom, como eu falei, o tratamento ele visa reverter, desobstruir. Uma das causas de desobstrução, no caso do deferente, é a vasoanastomose, que é a reversão da vasectomia, né? Até 2 a 6% dos homens que fizeram vasectomia, eles vão querer reversão, tá? Pelos fatores, enfim, que existem. E os fatores prognósticos, né, que relacionados a essa cirurgia, essa reversão, é principalmente o tempo de obstrução, ou seja, o tempo que ele já fez a vasectomia. Quanto maior o tempo, pior é o prognóstico. A técnica microcirúrgica, ou seja, tem que ser feita por técnica microcirúrgica, porque os resultados são superiores. E durante quando você corta lá o coto epididymário, você vai ver o fluido que sai dele. Se for um fluido mais denso, chamado de pasta, semelhante à pasta de dente, é um prognóstico ruim. Se for um fluido mais seroso, mais fluido, é um prognóstico melhor. Além disso, óbvio, a experiência do cirurgião em realizar esse tipo de cirurgia. A técnica, existem duas, em plano único ou dois planos. No plano único, que é a que eu vi fazer lá no HC algumas vezes, é que você tem 4 a 6 pontos totais, que são esses pontos aqui. Você vai pegar da serosa até a mucosa do deferente, tá? E depois que deu esses pontos totais, que são esses aqui, você vai dar uns pontos só seromuscular entre eles, tá? E aí você vai ter a recanalização e tal. Quando ela é em dois planos, você vai primeiro fazer a da mucosa, né? E posteriormente o plano seromuscular. Não há diferença em termos de resultados entre as duas técnicas. A diferença é no cirurgião que faz, está habituado a fazer uma técnica ou outra. Os resultados são semelhantes. Em relação aos resultados de fertilização desse paciente, a taxa média de patência. Patência é ter espermatozoides pós-procedimento em 3 meses a 6 meses depois. Chega a 90% a 97%. A taxa média de patência é de 1,7 a 4,3, o tempo médio, desculpa. O tempo médio para essa patência. Porém, a taxa média de gravidez nesses pacientes é de 52% a 73%, dependendo, claro, desses fatores prognósticos. Entre eles, o mais importante seria o tempo de obstrução. O tempo médio de gravidez, o tempo que vai decorrer para esse casal ter uma gestação, é até 12 meses. Então, tem que orientar o paciente que isso não vai ocorrer no primeiro, segundo, terceiro mês que ele fizer. Pode ocorrer, geralmente a média é de 12 meses para que ocorra a gravidez. E falhas tardias, ou seja, se você teve uma recanalização e posteriormente ele obstrui, é rara, em torno de 0 a 12%. A gente observa nesse gráfico aqui que quanto maior o tempo de obstrução, maiores são as taxas de patência, piores são as taxas de patência e piores são as taxas de gravidez. Então, quanto mais precoce ser feito, melhores são os resultados. Isso o paciente tem que ficar ciente, porque é um procedimento caro que não garante o resultado, né? Então, a vasovasostomia pode ser indicada no caso de obstrução vasal. Quando você não consegue recanalizar o epidídimo porque ele está obstruído, quando você faz, durante o próprio intraoperatório, lá você vai ver que você não consegue recanalizar porque proximalmente ele está obstruído,
é indicado fazer uma vasoepidídimo anastomose, que é pegar o coto distal e anastomosar lá no epidídimo. Eu nem comentei um pouco da técnica e resultados, porque não é muito utilizado, né? E depende muito da pessoa, depende do cirurgião saber, estar habilitado a fazer, e é mais difícil tecnicamente também. Quando a obstrução é a nível dos ductos ejaculatórios, o tratamento padrão é a RTU dos ductos ejaculatórios, né? Na verdade, dos ductos ejaculatórios. O diagnóstico geralmente é por ultrassom transretal, onde você vai ver as vesículas seminais ectasiadas e um ducto deferente, ducto ejaculator maior que 2,3 milímetros. Então, nesses casos, o problema provavelmente ou é um cisto, ou é uma sequela de uma infecção, ou é um cálculo ali no ducto ejaculatório, reações cicatriciais pós-cirúrgicas, enfim, é uma causa que está obstruindo. Então, eu devo tirar essa causa que está obstruindo. O ultrassom perioperatório ajuda muito a guiar o local e os limites da ressecção que é feita, né? Então, ele, sempre que possível, deve ser feito. E tratar, geralmente as lesões são aquelas lesões dentro de 1 a 1,5 centímetros do veromontano. Lesões mais distais a isso, não se consegue tratar, ou quando se trata, tem muito reação cicatricial pós-operatória e acaba ocorrendo reobstrução. E a taxa de gravidez é em torno de 20 a 25% após essa desobstrução dos ductos ejaculatórios. Mas beleza, não consegui, ou não, né, não tem indicação, por exemplo, a genesia, não tem indicação de você desobstruir nada. Então, eu tenho que... E esse paciente quer ter uma gravidez, esse casal quer ter uma gravidez. Então, tem que recuperar os espermatozoides. No caso da obstrutiva, o local preferencial de recuperação do espermatozoide é no epidídimo, preferencialmente na cabeça e no corpo. Quanto mais distal, pior é a qualidade, em relação ao epidídimo, pior é a qualidade desse espermatozoide que está lá, pelo fato de ali ter macrófagos, células inflamatórias, e ele está ali já há algum tempo. As vantagens da PESA, que é a primeira técnica que eu vou comentar, que é nada mais do que uma aspiração percutânea do espermatozoide, né, dentro do epidídimo. Então, eu vou usar uma agulha e vou aspirar. A grande vantagem é que ele é rápido, pouco invasivo e tem baixo custo. Porém, a desvantagem é que eu vou colher pouco material. Para eu colher mais, eu vou ter que furar várias vezes, e aí eu tenho a chance de aumentar as complicações. A taxa de sucesso nesses casos, em relação a um epidídimo obstruído, a taxa de sucesso chega a 78% de recuperação, de boa recuperação, e até mesmo chance de gestação. Porém, é uma técnica, como eu falei, que tem a limitação porque você colhe pouco material. Então, se por acaso você tem que preparar a mulher também, tem que iniciar a ovulação, enfim, induzir a ovulação. Então, se por acaso não der certo e queira tentar posteriormente, vai ter que ser feita uma outra técnica, ou no testículo, ou no epidídimo contralateral, ou mesmo nesse mesmo testículo epidídimo que já foi funcionado, você vai ter que repetir. Então, ele não permite coletar uma quantidade de material suficiente, vamos dizer assim, para uma congelação para procedimentos futuros. A MESA é o mesmo princípio, só que ao invés de ser uma punção, é uma aspiração microcirúrgica, ou seja, vou utilizar um microscópio e vou pegar, vou abrir esse epidídimo e vou pegar uma quantidade maior, né, de esperma. Então, a vantagem é que eu consigo pegar uma maior quantidade de espermas e aí eu permito fazer assim, a criopreservação para uma ICSI, uma FIV futura, caso essa não dê certo. E a desvantagem é que é um procedimento que tem um maior custo e é tecnicamente mais difícil, então precisa de um treinamento, uma curva de aprendizado maior. Agora, ao outro lado, a zoospermia não obstrutiva. Nesse caso, não existe nenhuma obstrução à saída do esperma. Então, o volume seminal é normal, né? Eu vou ter uma ausência de esperma no líquido como consequência de alguma disfunção primária, ou seja, no próprio testículo, ou secundária, que é aquela que nós já comentamos do hipogonadismo hipogonadotrófico. Se ela for primária, né, por conta do testículo, esse testículo, como característica, ele vai ser um testículo hipotrófico, um testículo de tamanho reduzido, né? E o volume ejaculado, como eu falei, normal, o epidídimo não vai estar ectasiado, os níveis de FSH geralmente também são normais. A grande característica dele é isso, os testículos mais reduzidos. É importante falar aqui que sempre que você tem uma zoospermia, você tem que fazer testes genéticos, né? A zoospermia ou oligospermia grave, que é o cariótipo, a pesquisa de microdeleção do cromossoma Y.
Por que é importante aqui nesse caso? Porque dependendo do que vier no cariótipo, eu vou ter algum diagnóstico específico. Por exemplo, mais comum, nesse caso, é a síndrome de Klinefelter, em que tem um bom resultado com técnicas de recuperação de espermatozoide. Já quando você tem uma microdeleção, por exemplo, da zona AZFA, tem AZFA, B e C. Quando eu tenho de AZFA e B, nem adianta fazer nenhuma terapia de recuperação de espermatozoide, porque a chance é zero de achar espermatozoide nesses casos. E quando você tem só de AZFC, aí eu posso indicar sim a terapia de recuperação. Então é importante, em alguns casos, você saber o cariótipo e a microdeleção, porque para não indicar uma terapia em vão. Biópsia diagnóstica, simplesmente para saber como é a histologia, qual grau de desenvolvimento está aquele epitélio germinativo, né? Se ele parou ali na hipoespermatogênese, se está como consequência com um epitélio já fibrosado, que em alguns casos, que é pior prognóstico. Só puramente diagnóstico não é recomendado. Sempre que for fazer, é para tratamento. Então, visa recuperar o espermatozoide e aí também pode-se fazer uma biópsia do testículo para ver a histologia das células dos espermatozoides, as células espermatogênicas ali. Então, o tratamento nesse caso visa recuperar os espermatozoides vitais dentro do testículo, né? Então, não no epidídimo, porque a maior chance de encontrar espermatozoide nesses casos, na não obstrutiva, é aonde está fabricando esses espermatozoides, que é dentro do testículo. Então, o objetivo meu é esse, recuperar os espermatozoides ali no testículo, para uma terapia de reprodução assistida. Então, existem três técnicas, a tese e a microtese. Todas baseiam no mesmo princípio, recuperar espermatozoides no testículo. A tesa é por aspiração. Eu vou usar uma agulha de grosso calibre e vou aspirar. Ela é pouco invasiva, ela é rápida, porém, a taxa de sucesso é muito baixa. É de 10% a 30% dos casos apenas que você consegue ter. E os outros, a tese e a microtese, ela tem taxas muito superiores a essa. Então, hoje, já não é mais recomendada, para a zoospermia não obstrutiva, você fazer tesa, no caso, dentro de uma terapia de reprodução assistida. Se for fazer só para diagnóstico futuro, beleza, mas para a terapia de reprodução assistida não é recomendada mais. Por quê? Porque aspira pouco, né? Aspira pouco tecido espermático. A tese é o mesmo princípio, só que eu vou fazer uma cirurgia, né? Vou abrir ali a cápsula e vou expor ali tecido do testículo e eu vou levar esse testículo, pode ser 1 ou 2 ou mais, para análise. E aí, dentro daquele pedaço que eu tirei, eu vou tirar os espermatozoides vitais. E aí, colocar para a técnica de reprodução. Essa técnica é melhor, porque traz uma maior quantidade de tecido extraído, porém, ela tem um risco de insuficiência androgênica. Como você está tirando tecido ali, né? Você está tirando tecido produtor de testosterona. Então, tem sempre esse risco. E, geralmente, esse risco ocorre e pode ser recuperado em até 12 a 18 meses, 6 a 18 meses. Tem maior taxa de complicações também, porque é uma cirurgia um pouco mais agressiva, né? E a taxa de sucesso é superior à tese que eu comentei anteriormente. E a microtese é o mesmo princípio, só que ao invés de você tirar a olho nu, né? A técnica é com auxílio de uma microscopia. Então, eu vou olhar para o tecido e eu vou ver aqueles que estão engurgitados, como nessa foto está mostrando aqui. Então, os que estão engurgitados são aqueles locais onde que tem a maior quantidade de tecido, de espermatozoide. Aí eu vou tirar só aqui, ou enfim, vários focos que tenham esses tecidos mais engurgitados. Como a gente vê nessa figura aqui, o que não está engurgitado está vazio, o que está engurgitado está cheio. Então, com isso, a taxa de sucesso é muito maior, né? Pode chegar a 63%. E tem um menor risco de insuficiência androgênica, né? Porque eu estou tirando menos tecido produtor de testosterona. Além disso, ele pode ser usado em resgate à tese ou tesa que falhou e ele tem sucesso em até 46,5% dos casos. Ou seja, é uma técnica muito superior e ela deve ser sempre preferida quando possível, quando disponível no seu hospital e tem alguém que sabe fazer. Então, em relação às recomendações, aquilo que nós falamos, a cirurgia de recuperação pode ser realizada em candidatos, né, a terapia de reprodução assistida, em pacientes com as FA e B completas. A cirurgia ela é contraindicada. Aquilo que eu falei, A e B não adianta, uma vez que a chance de recuperação é zero.
Aqui são outras recomendações com grau de evidência fraco sobre a tese, a microtese, tá? E aí eu já havia comentado, acho que não vale ficar repetindo, mas é grau de recomendação fraco, mas deve ser feito, tá? Tese, microtese e tese. E uma vez que eu recuperei esse espermatozoide, eu vou utilizá-lo, né, para uma técnica de reprodução assistida. Essa técnica pode ser de baixa complexidade ou de alta complexidade. A técnica de baixa complexidade inclui o coito programado, que no caso eu posso até induzir a ovulação, avaliar com ultrassom, ver se o paciente está na hora de ovular, e aí quando no período correto indica o paciente para ter relações, né, sem preservativo, que está na hora, vamos dizer assim. Ou a inseminação intrauterina. Essas técnicas, a fecundação ela ocorre dentro do próprio organismo feminino. Então, não são técnicas que exigem um laboratório específico, muito bem equipado e tal, porque a fecundação ela ocorre dentro do corpo mesmo. Ela é mais uma técnica considerada de baixa complexidade por isso. A alta complexidade são técnicas em que a fertilização ela ocorre in vitro, né, dentro do laboratório. Então, precisa de todo um preparo, de todo um laboratório equipado para que isso aconteça. A inseminação intrauterina, o próprio nome já diz, eu vou colocar dentro do útero os espermatozoides que foram recuperados ou que foram ejaculados por masturbação, que seja, no caso, for o fator feminino, né? Geralmente, a gente indica, no caso do homem, é importante saber isso, quando ele tem alteração seminal leve. O paciente com uma oligospermia grave, não é indicado fazer inseminação intrauterina, porque os resultados são muito ruins. Além disso, o paciente tem alguma incapacidade de depositar o sêmen na vagina, hipospádia, epispádia, e aí eu posso indicar essa técnica. Existe um monte de recomendações, a maioria são recomendações relacionadas à mulher. O prognóstico depende muito da idade do paciente, quanto mais jovem, melhor são os resultados, idade menor que 40 anos, né? O tempo de infertilidade também é um fator prognóstico, e a causa da infertilidade. Os resultados são relativamente ruins, né, com a taxa global de gravidez de 12%. Porém, eles podem ser repetidos várias vezes. Então, ao longo de 1 ano, 6 meses, pode ser repetido várias vezes essa terapia. Então, geralmente, os pacientes que estão na fila para uma reprodução assistida e tem, no caso, um fator masculino leve, eles estão colocados também para essa técnica até chegar à fila, às vezes, né, na técnica de FIV ou ICSI, que seja, porque pode ser que, dentre alguma dessas vezes, ele consiga, né? E muitas vezes acaba conseguindo, pelo que a gente via lá no consultório, no ambulatório de fertilidade. A fertilização in vitro, eu vou passando, vai ter várias etapas, vai induzir a ovulação na mulher, vai coletar o óvulo, colocar junto o óvulo com o espermatozoide, e a fecundação ela ocorre naturalmente, mas dentro dessa placa, né? Uma vez ocorrida a fecundação, aí ocorre a transferência do embrião. O prognóstico depende também da idade da mulher, da qualidade do embrião, do endométrio, a qualidade do gameta e da transferência embrionária. A taxa melhor, né, de resultados é até 24% em relação à taxa de gravidez. A ICSI, que é a última técnica que eu vou comentar, é a técnica, vamos dizer assim, mais avançada. No caso, o que diferencia ela é que eu vou fazer, né, a inseminação através de micromanipulador de gametas. Eu vou desnudar o óvulo e pegar um espermatozoide e inserir dentro do óvulo. Podem ser feitos com vários óvulos, e uma vez que ocorre a fecundação, por exemplo, de múltiplos óvulos, eu vou ter no máximo, se eu não me engano, se me falha melhor a memória, 3 a 4 óvulos que podem ser transferidos. Então, a diferença é que a fecundação ela não ocorre naturalmente, ela ocorre determinada ali através de um micromanipulador. É indicado principalmente para aqueles casos graves, né, de alterações seminais. E a taxa de gravidez é melhor, de 26,2%. E por último, o congelamento. Quando nada disso é possível, né, quando você não consegue nenhuma recuperação, existe um banco de esperma, e aí o paciente pode ser submetido, como exemplo, a um doador de esperma. Ou o paciente, por exemplo, ele quer conservar o espermatozoide para uma fertilidade futura. Por exemplo, nos homens que vão ser submetidos a algum tratamento gonadotóxico, ou tem um câncer de testículo que vai ser retirado testículos, pré-vasectomia, né? Espermatozoides que são cirurgicamente recuperados por alguma daquelas técnicas que eu comentei, para utilizar em outras técnicas
em outras técnicas futuras, que se uma não der certo. E aí ele pode ser congelado. O congelamento é mantido a menos 196 graus Celsius, pode ser induzido de forma rápida ou lenta. E aí o descongelamento também, né, vai exigir cuidados específicos e tem bons resultados também com o semi-congelado. Bom, gente, era isso. Foi um pouco rápido, mas foi isso.